Evangelista Hugo Dini com alegria. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Por favor, tome o seu assento, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, e nós vamos rapidamente à palavra de Deus. Eu quero aproveitar bem o nosso tempo, porque nós temos ainda um trabalho muito importante para fazer, que é orar. E eu não quero atrapalhar o tempo da oração, porque eu sei o que você veio aqui buscar a face do Senhor nessa manhã. Então, nós vamos lembrar um pouquinho daquilo que a gente falou, falar alguma coisa hoje a respeito daquilo que é santo, e amanhã nós vamos estar terminando essa parte do nosso estudo, falando mais um pedaço. Versículo 6 diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, voltando-se vos despedace. Então, nós estamos falando a respeito das coisas santas e recapitulando rapidamente desde o começo. Lembra que a gente falou assim, para que serve isso então? Saber quem que é santo, saber o que é a santidade que nós temos e saber o que é viver uma vida santa, né? Lembra? Como Davi falou, para que a gente possa subir no monte do Senhor, nosso Deus, e oferecer a Ele culto, com mãos limpas e coração puro. Lembra disso? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos tratar sobre aquilo que Deus estabeleceu como coisas santas. E eu dividi em dois padrões, ok? Para a gente conseguir melhor compreender didaticamente isso e aplicar na nossa vida, eu dividi em dois padrões. Aquelas coisas que são santas universalmente, que não dependem do relacionamento do homem com elas são santas e ponto, né? Elas não têm uma necessidade de que eu e você se aproxime delas e que reconheçamos essas coisas como santas. Elas simplesmente são santas e em qualquer uma das sociedades, em qualquer uma onde você for no universo, onde você for em qualquer lugar, essas coisas são santas e são sagradas. Como assim, William? Quer dizer que então as pessoas reconhecem Deus nelas? Não, as pessoas sabem que elas são incomuns e impossíveis de serem replicadas. Aquilo que é incomum, a gente fala assim, santo é aquilo que é separado. A gente sempre aprendeu isso, não é verdade? E realmente é. Mas elas são separadas não simplesmente porque elas estão à parte. Elas são separadas porque, na forma como elas foram estabelecidas e feitas, só Deus podia ter feito. Só Deus podia ter estabelecido aquelas coisas. Então, elas são irreplicáveis. Você não consegue replicar ela em laboratório, em um outro ambiente. Você não consegue imitar essas coisas. Elas são irreplicáveis. Por isso que elas são santas, né? E as outras é que elas dependem, então, para que sejam santas, de um relacionamento com aquilo que é santo, né? E nós vamos tratar isso, isso é muito interessante de ver, e eu tenho certeza que o seu coração vai se alegrar como o meu. Então, aquilo que é sempre santo, né? Santo sempre. Isso a gente vê naquilo que Deus manifestou pela sua glória, tanto o seu poder invisível, quanto as coisas que Ele criou através do seu poder, aí já dão manifestação de que Deus é um Deus santo. Essas coisas são sempre santas. Nós vamos falar um pouquinho delas. E as outras que são santas sempre que relacionadas com Deus, elas são santas, né? E isso aí a gente tem, então, também como nós, sede santos, porque o vosso Pai é santo. Nós e você, eu e você, eu e você somos santos quando nos relacionamos com Deus. O homem sem Deus está na perdição. A vida do homem sem Deus, ela está na perdição, mas quando relacionada com Deus, ela é santificada. Lembra que Jesus falou assim, olha, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito a serem chamados filhos de Deus. Então, a nossa santidade para com Deus está através da filiação, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos coisas que são sempre santas e temos coisas que são santas sempre que relacionadas com Deus. Amém? Então, falando um pouquinho das coisas que são sempre santas. Aquilo que é sempre santo, é sempre sagrado, está relacionado diretamente com Deus. Lembra que eu falei? Que independe da relação humana. A primeira delas é a vida. A vida é santa, né? Em qualquer sociedade que você for, você matar uma pessoa é você agredir uma lei que é santa, uma lei que é sagrada. Por quê? Porque ninguém consegue replicar a vida. Quem é que consegue fazer uma pessoa viver? Quem é que consegue dar vida para um ser humano do nada? Só Deus. Só Deus é o dono da vida. A vida está na mão dele e todos reconhecem
que a vida é algo inexplicável, que ninguém consegue replicar e que nós somos completamente dependentes para que ela comece e completamente dependentes de quando ela vá terminar. A vida é santa. Mesmo que o homem não reconheça quem é o santo que fez a vida, mesmo que o homem não reconheça de onde vem a vida e para onde ela vai, a vida é santa. O fôlego de vida que Deus deu aos homens é santo. Amém? Glória a Jesus. A outra coisa que é santa, a graça. A graça é santa. Ninguém consegue replicar a graça. Agora, um detalhe muito importante a respeito da graça. A maioria das pessoas, eu já vi muita gente agradecendo. Graças a Deus nós vivemos o tempo da graça. Como se a graça fosse alguma coisa que se iniciou em algum período. Mas, William, a graça foi manifestada a nós através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É verdade. Mas a graça sempre existiu. A graça sempre esteve lá. A graça de Deus é eterna, porque o Deus de graça é eterno. A graça de Deus, na época do mistério, Jó falou a respeito dela. Quando Moisés escreve o livro de Jó, e ele fala da conversa entre Deus e Jó, ele fala assim, Deus fala para Jó, Jó, quem foi que me deu primeiro para que eu lhe precisasse retribuir alguma coisa? Lembra o padrão básico de graça? Favor imerecido. Fala para mim, Jó, quem foi que fez alguma coisa para mim primeiro, para que eu precisasse de fazer alguma coisa para alguém? A graça de Deus no mistério, ninguém entendia o que era aquilo. Jó fala a respeito da árvore, ele fala assim, olha, há esperança para uma árvore que ainda for cortada, e os galhos dela se secarem, e a vida dela, e ela já não tiver mais fruto, mas ao cheiro das águas brotará, e não cessarão os seus renovos. Graça. A graça de Deus, né? Depois, lá na época da lei, Davi falou a respeito da graça, no capítulo 29, falou assim, olha, Senhor, tudo que nós temos aqui, nós recebemos da tua mão. Tudo isso que nós estamos te oferecendo, agora aqui no culto, nós recebemos da tua mão de novo. Graça, nós estamos aqui vivendo da tua graça. Eu estava pensando na graça hoje cedo, eu estava com fome logo 5 horas da manhã, e eu comecei a pensar, Deus nos deu a vida, não é? E Deus, como um bom pai que nos dá a vida, Ele nos dá o alimento todos os dias. Essa é a benevolência, a bondade de Deus. Mas a graça de Deus se manifesta quando Ele deixa a gente escolher o que a gente quer comer. Essa é a graça de Deus. Além de Ele oferecer algo, Ele ainda aumenta. Ele ainda dá alguma coisa que é acima. A graça de Deus, a nossa vida. O favor imerecido do nosso Pai. E aí lá em Tito, Paulo escrevendo na carta de Tito, ele fala assim, olha, Tito, agora a graça de Deus nos é manifestada através da salvação em Cristo Jesus. Então, aquilo que era entendido de uma forma numa época, depois foi compreendida de outra forma, agora é completa, é plenitude, é manifestada. A graça de Deus é santa, só Deus podia fazer graça. Mas ninguém podia fazer isso, só Deus podia nos dar a sua graça. Outra coisa que é santa é o livre-arbítrio. Em todo tempo, Deus sempre deu o poder de escolha àquelas criaturas que Ele fez à sua imagem e semelhança, eu e você. Em todo tempo, o plano de Deus foi dar para a gente escolha, para nós pudéssemos ir onde nós quiséssemos. E isso tem muito a ver também com outro padrão eterno de Deus, o amor. O amor é outro padrão eterno de Deus. E o amor exige que, para nós nos relacionarmos com o nosso Deus, com o nosso Pai de amor, que nós tenhamos o direito do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o direito que Deus lhe deu de escolher o que você quiser da sua vida. Mas você não escolhe as consequências. Você pode escolher aquilo para onde você vai, a vida que você quer viver, o jeito que você quer viver. E todas as culturas do mundo reconhecem que as pessoas têm a sua própria opinião e a sua própria atitude a respeito de qualquer assunto da sua própria vida. O livre-arbítrio é outra coisa que ninguém mais podia replicar, senão Deus. Só Deus pode considerar o livre-arbítrio. E das últimas coisas, essas que são eternas, imutáveis e universais, a luz. A luz é outro conceito de Deus que ela não muda. E eu gosto de pensar a respeito da luz porque, desde que as coisas existem, a primeira coisa que Deus criou no enredo da criação em Gênesis 1 foi, haja luz. E a luz é muito mais do que alguma coisa que ilumina fisicamente, é muito mais do que essas lâmpadas fluorescentes aqui, é muito mais do que a luz do sol lá fora, é muito mais do que um vagalume. A luz, irmãos, é um revelador de padrão.
Sem a luz aqui dentro, a gente andando no meio dessas cadeiras, seria muito fácil que a gente tropeçasse nelas. Mas quando há luz, nós enxergamos então que nós precisamos ter um certo parâmetro para andar dentro dessa sala. Nós somos de passar pelo corredor, não podemos passar por cima das cadeiras. E se formos andar por cima das cadeiras, aí a gente consegue ver qual que é a altura que a cadeira vai, qual é a maneira que a gente pode andar. Tudo isso através da luz. A luz é a reveladora do caráter. A luz é o padrão do caráter para então que nós possamos fazer a nossa conduta. E a luz é eterna. Ninguém pode negar e ninguém pode replicar a luz. Mas, Will, nós estamos aqui dentro com essas luzes acesas. Ok. Mas mesmo esse padrão replicado, ele tem base em outro. Ele pode ser copiado, mas replicado não. A base para a luz vai ser sempre a mesma. É a mesma coisa da questão do caráter. Nós podemos inventar muitas maneiras de ser, podemos ler muitos livros de psicologia, mas o padrão do caráter vai ser sempre aquele baseado na palavra de Deus. Vai ser sempre aquele baseado naquilo que Deus falou a Moisés. Moisés, olha, me amai acima de todas as coisas, não rouba, não mata, não inveja, porque assim vocês vão viver bem. O padrão de Deus, que sempre vai ser eterno, e a luz de Deus, que vai ser sempre eterna, vai ser aquela também que foi revelada através de Jesus Cristo. Paulo, falando na carta aos Colossenses, fala assim, que agora toda a plenitude de Deus é revelada através do seu Filho. Então, de novo, nós temos toda essa série de coisas, de coisas santas que são universais a todo o tempo da nossa vida, em qualquer momento que nós vivemos, em qualquer sociedade que nós estivermos. Essas coisas vão ser incríveis e maravilhosas, mesmo que aquilo que Paulo fala no capítulo 1 de Romanos, os homens não reconheçam. E ele fala assim, e é por isso que eles não têm desculpa, porque essas coisas estão reveladas e patentes, elas chamam a atenção deles a alguma coisa que é eterno, mesmo que eles não reconheçam, né? E isso entra para o segundo padrão que faz parte no meu relacionamento seu com Deus, que são as coisas que são sagradas dependendo da nossa relação com Deus, dependendo daquilo que nós fazemos para Deus, aquelas coisas que são sagradas aos cristãos. E nós temos aí duas coisas importantes. Aquilo que nós vemos a respeito delas, aquilo que fica patente aos olhos, por exemplo, a sua maneira de vestir, a sua maneira de andar, a sua maneira de se comportar no seu lugar de trabalho, a sua maneira de quando alguém briga com você, você só fala glória a Deus e aleluia, tudo isso é patente ao mundo. Agora, o que eles não veem é por que as coisas são assim. É o que eles veem e o que é aonde eles veem, o que é enxergado, na verdade. Isso que as pessoas não conseguem ver lá fora, mas isso tudo tem um padrão direto com aquilo que é santo para você, naquilo que você santifica a Deus em viver a sua vida. E aquilo que fica para debaixo da linha da água, ou seja, aquilo que as pessoas não veem, é muito mais importante do que aquilo que elas veem. É isso que os fariseus não entendiam. Eles achavam que se eles se portassem bem lá fora, era o que interessava, mesmo que o coração deles estivesse longe de Deus. Mas Deus nos revela que, na verdade, se a gente for comparar nossa vida com o iceberg, que eu coloquei aí nessa foto, é que 90% dele fica para baixo d'água. A pontinha que aparece é só um pedacinho que eles veem. Tem muita coisa que acontece no seu coração e no meu coração que os homens não conseguem ver, mas é o Espírito Santo de Deus que está lá, santificando as nossas vidas através do sangue de Jesus a Cristo. Amém? Glória a Jesus. E aí eu queria falar um pouquinho delas e a gente já está terminando, né? Tem que ser rapidinho hoje, porque, de novo, o trabalho aqui mais gostoso é orar. Amém? Glória a Deus. E a primeira coisa que nós santificamos a Deus na nossa vida com Ele é o nome do Senhor. O nome do Senhor para nós é santo. Nós amamos o nome de Deus, mas não simplesmente porque Ele é um amuleto para nós, é porque Ele representa a pessoa. Ele nos faz lembrar da pessoa que transformou a nossa vida. É por isso que quando nós estamos aqui na igreja e o pastor fala assim, fala o nome de Jesus, mas fala do coração para fora. É porque Ele quer que você lembre aquela pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus Cristo, que te salvou, que tirou você de um charco de lodo, que transformou a sua vida, que te deu uma visão, aquele que revelou por que a vida é sagrada, por que a graça é sagrada, por que a misericórdia de Deus é sagrada, por que o amor dele é grande, por que a luz é importante, andar na luz é importante, andar na luz como ele na luz está, né? Não anda em trevas, por que tudo isso é importante? Então o nome do Senhor para o crente é santo. Glória a Jesus. O Evangelho é santo. E o Evangelho não é alguma coisa que a gente simplesmente
lê e acha bonito e aplica quando é importante. Não, o evangelho é alguma coisa que a gente tem que viver todos os dias. As boas novas de salvação, saber como o pastor de novo falou aqui semana passada, e eu repeti na sexta-feira, nós somos mais do que vencedores. O evangelho é uma realidade, as boas novas de salvação. Jesus Cristo nos salvou, o evangelho é santo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é santo e tem que ser santificado na vida do crente. Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que mesmo um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja maldito. O que ele estava falando é o seguinte: se alguma vez na sua cabeça alguém te falar alguma coisa que seja diferente dessa realidade do evangelho, que Jesus veio em carne, morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, se alguém vier com alguma história diferente para você, falando que isso é mais importante que isso que ela falou, ou mesmo a pessoa, seja maldito. Não dê ouvidos a isso. Não troque o seu foco. O evangelho é santo na vida do crente, para a glória de Deus. Amém? Os nossos corpos são santos. E aqui entra um padrão muito bonito e interessante. Eu lembrei que alguém, esses tempos atrás, me contou numa mensagem, pregando uma mensagem, eu ouvindo, e a pessoa dizendo, ele falou assim, que na época do Velho Testamento, Deus deu todas aquelas diretrizes no tabernáculo para que o homem entrasse lá uma vez, aspergisse o sangue no Santos dos Santos, e a Shekinah de Deus descesse lá, uma vez por ano. Não uma vez por mês, uma vez por ano, que isso acontecesse. E o homem separava um tempo, e o tabernáculo era, de certa forma, arrumado, e de certa forma montado, todos os padrões eram colocados da forma que precisava, para uma vez por ano isso acontecesse. Aí Paulo fala assim, que agora vós, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. O tabernáculo que naquela época estava no deserto montado, agora Deus colocou o seu corpo para se encontrar dentro de você, para morar dentro de você com o Espírito Santo dele, todo dia. E olha o padrão que Moisés apresentava o tabernáculo para Deus. Qual que é o padrão que você apresenta o seu corpo para Deus, crente? Se Moisés tinha toda aquela diretriz que Deus o deu para apresentar o tabernáculo, que era de madeira e de ouro, para que uma vez por ano Deus se encontrasse com ele lá dentro, como eu e você apresentamos os nossos corpos diante de Deus para que ele se encontre lá conosco. O nosso corpo é santo. E ainda Paulo faz uma analogia aqui nessa mesma parte de Coríntios, fala assim que o estômago é para a comida, e a comida é o estômago, mas o corpo não é para o pecado, o corpo é para Deus. Santifiquemos o nosso corpo diante de Deus, o nosso corpo é santo, por causa que aquele que habita em nós é santo. E por último, naquilo que nós queremos tratar hoje, a Santa Ceia do Senhor. A ceia do Senhor é santa. É um momento solene que não simplesmente é um ajuntamento de crentes em um lugar. Nós tomamos parte do sangue do corpo de Cristo. Nós fazemos memória do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício dele por nós. Nós precisamos de fazer isso de maneira santa e para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, perceba que tem algo nas nossas vidas que não interessa o tempo que nós vamos passar, elas vão ser sempre santas. Mas tem algo que, para que eu e você viva isso, nós precisamos padronizar ou compreender essas coisas e apresentá-las a Deus como santas. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós terminamos esse estudo, de novo, só lembrando que santo sempre e santo para sempre. Tem algumas coisas que são santos sempre, não depende de nós. Agora, tem algumas coisas que, quando eu e você nos relacionamos com o Senhor Jesus Cristo, elas são santas para sempre. Elas nunca mais vão ser malditas, elas vão ser sempre santas. Eu e você, antes éramos malditos, agora somos benditos, porque o Senhor nos santificou através do seu sangue, amém? Amanhã nós vamos falar, essa é a última parte que nós vamos tratar amanhã, nós vamos falar então o que é que Jesus quis dizer com os cães. Não joguem as coisas santas aos cães, nem dê as vossas pérolas aos porcos. Os que são, então, os cães e o que são os porcos. Mas a gente vai tratar disso amanhã, e eu quero que você hoje desfrute disso que você entendeu. Da sua vida, receba, entregue de novo a Deus a glorificação a Ele pela sua vida, pela graça dEle manifestada, pela sua misericórdia que é abundante, pela luz, e aproveite essa porta aberta que é santa, porque nós podemos recebê-la através do sangue de Jesus que nos santificou para Ele, amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor Cássio.